Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Queria pedir à igreja do Senhor. Glórias a Deus. Quero cumprimentar e saudar a audiência de rádios. Temos mais de 4.500 ovelhas nos ouvindo agora pelas nossas rádios. Temos alguns pelo Facebook, pelo YouTube. Temos pessoas nos ouvindo também pelos nossos aplicativos, pelo nosso aplicativo. E eu quero falar com você que está me assistindo por alguma dessas áreas, que se inscreva no nosso canal do YouTube. Se inscreva para aumentar a quantidade de membros, para a gente poder fazer as nossas lives também de casa, ao vivo, pelo YouTube. Faça a sua inscrição, não paga nada. Seja alguém que ame a verdade do Evangelho, tá bom? Vamos aí à palavra do Senhor. O tema de hoje é terceira parte. Vamos no Filipenses 2:2. Na Bíblia Almeida, diz assim o apóstolo Paulo. Isso, enquanto você vai se acomodando no seu lugar, você que está aí em casa, né? Pega aí a sua Bíblia, pega aí um caderno, anote o recado de Deus, que quando você anota o recado de Deus, quando você se esquece, você vai lá nas tuas anotações, e você vai buscar o recado de Deus para a sua vida. Anote o recado de papai. Ele disse assim, em Filipenses 2:2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Se você perceber bem aqui, ó, Paulo diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis, várias pessoas, mas a mesma, não é as mesmas. Ele está falando de alguma coisa que ele gostaria que todos pensassem. Ele está falando da pessoa de Cristo. Ele está falando do poder de Cristo. Ele não está falando que você tem que pensar que a cor favorita é rosa, todo mundo ter rosa, ou todo mundo torcer por aquele clube. Não, ele está falando de algo específico. Porque quando a gente lê correndo, lê, e não entende o que aonde Paulo está chamando a igreja para pensar. Porque quando a gente fala em pensar a mesma coisa, nós imaginamos que todo mundo tem que pensar igual aqueles soldadinhos, né? Não, isso não é um quartel. Paulo está dizendo: completai a minha alegria, de modo que penseis, várias pessoas, a mesma, não é as mesmas, é a mesma coisa. Que coisa, né? Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Oremos. Espírito Santo, que é Deus conosco, que é Deus em nós, que é o fluir do poder sobrenatural, é o que convence, é o que transforma, é o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, porque nele não há dúvida, nem variações. Espírito Santo, fala a maneira correta, segura e precisa de o Senhor falar à igreja. É pela palavra, pela exposição da palavra, pela exposição do Evangelho. Deus, oramos por essa palavra caindo no coração, a terra boa. Eu sei que existe terra cheia de pedra,
Existem lugares rochosos, com ervas daninhas, que não deixam a semente germinar, mas também existe a terra boa. É nessa terra que eu lanço a semente, que vai germinar, para a glória de Deus. E as sementes boas que se reúnem aqui, digam todos, amém, 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 amém. Amém. Obrigado, abençoado, obrigado, abençoadas e abençoados de Papai Deus. Completai a minha alegria. Irmão amado, põe na versão nova para mim, esse capítulo. Põe lá, por favor. Versículo de número 1. Vamos ler um pouquinho. É a nova? É, né? Porém, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e são misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação. Aí ele diz grande satisfação. Na versão Almeida diz, complete a minha alegria. Então eu peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Viver como? Harmonia. Harmonia. Viverem em harmonia. Igreja, por que Paulo tinha tanto apreço por esta igreja aqui? Depois você leia na sua casa, ou bota lá o Cid Moreira para ler para você. Do capítulo 1 são 27 minutos. São 27 minutos. Todos os 4 capítulos é narrado em 27 minutos. Então não é muito tempo. Às vezes a gente gasta 27 horas sentado vendo os seriados. 27 minutos podem mudar a tua vida completamente. Então ele fala aqui nesses 4 capítulos sobre a igreja de Filipe, os filipenses. Paulo era muito grato a esta igreja, pela grande obra que esta igreja fez, pelo grande auxílio que ela teve, pelo grande amor que ela cuidou do apóstolo São Paulo, e obedecia a Paulo, não só na presença, mas também na ausência do apóstolo Paulo. Era uma igreja que não afrouxou, era uma igreja que tinha uma determinação: eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero mostrar-me voluntário, eu quero, mesmo que todos abandonem. Paulo, ele chega a falar aqui no capítulo 4, não precisa botar não, irmão, 4:14, ele diz, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então Paulo falou, você sabe, Filipenses, que no início do evangelho, nenhuma igreja se associou comigo. Está no capítulo 4, no versículo 14, 15, 16, você já leu isto várias vezes comigo. Então Paulo tinha uma gratidão no coração. Irmãos, com sinceridade, eu sou muito grato à igreja Restituição. Eu boto Restituição porque o Estado nos obriga a ter um nome fantasia, porque na verdade vocês não são a igreja Restituição, vocês são membros de um corpo chamado Igreja de Jesus Cristo. Vocês são o povo mais poderoso desta terra quando estão vivendo em harmonia. Por isso que Paulo começou a fazer o seu grande apelo, né? Tendo falado da sua igreja, Paulo passa a exortar a igreja à unidade do altruísmo e à humildade. Ele apela à mente e à atitude de Cristo Jesus, nisso ele chamaria de alegria. Então Paulo faz um apelo
para a igreja. Isso aqui é um apanhado que eu fiz na internet sobre a história a igreja dos Filipenses. Muito maravilhoso. São algumas quantidade de páginas. Não foi escrito por mim. Isso é mais versículos bíblicos, mas a história da igreja dos Filipenses. Isso aqui é trabalho de pesquisas, de sites, de pessoas, de consultar sábios, gente de Deus, e chegaram a essa conclusão, que no futuro bem próximo nós vamos conversar sobre como que começou a igreja dos Filipenses. Mas hoje eu quero me ater nesse capítulo 2. Paulo diz assim, versículo de número 2, no começo, irmão. Na Bíblia Almeida diz completai. Nesta aqui ele diz, também, Filipenses 2:1, é esse, irmão? Começo, não começa aí não, irmão. Aí, por estarem unidos com Cristo. Então, Paulo estava dizendo que esta igreja, ela não era uma igreja solta, era uma igreja que tinha uma união espiritual com Cristo. Não era uma igreja que era guiada por homens, era uma igreja guiada pelo Espírito de Cristo. Então ele começa a dizer, vocês são fortes. Por que nós somos fortes? Porque nós estamos unidos com quem? Então ninguém é forte se não estiver unido com Cristo. Paulo disse, a minha suficiência vem de Deus. Ele disse, não é que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, não, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo. Então Paulo disse, olha, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Se não estamos unidos com Cristo, nós somos quem? Fracos. Então ele diz, o amor dele, o amor que ele tem por vocês, anima vocês, e vocês participam do Espírito Santo, e também são bondosos. Não é por causa da carne que nós somos bondosos por causa da participação do Espírito Santo em nós. Nós somos pessoas generosas, não é por causa da nossa natureza que tem generosidade. Não tem, nenhuma carne é generosa. A carne que finge ser generosa, ela só finge porque ela vive de base de troca. Toma lá, dá cá. Isto não tem nada a ver com generosidade. Quando você dá para quem te dá alguma coisa, isso não é generosidade, isso aí é base de troca. Isso não conta no coração de Papai Deus. Então diz que também são bondosos, vocês são bondosos. E são também como? Misericordiosos. Estava vindo com a minha esposa, aí parei meu carro na porta de minha casa, aí vinha um rapaz empurrando um carrinho. Eu falei com a minha esposa, sabe quem é aquele rapaz ali? Pô, catando reciclagem, né? Eu falei, sabe quem é aquele rapaz ali? Aí parou um carro do lado dele assim, perto de mim, aí veio com uma sacola de compras, de comida, né? Como é que dá o nome? Cesta básica, isso, cesta básica. Aí entregou para ele, parou o carrinho dele, toma aqui para você. Aí eu olhei, eu parei do carro, falei, você foi abençoado hoje, hein? Aí ele olhou para mim assim, falei, fica aí, que eu vou te trazer um negócio lá. Aí fui lá, peguei uma roupa para ele minha, dei para ele, dei bermuda, dei sandália, dei camisa. Aí eu perguntei para minha esposa, você sabe quem é aquele cara ali? Ele falou, não sei não, aquele cara ali foi o cara que me deu as facadas no meu braço. Você entende isso? Você entende isso? Quando eu tinha 14 anos, a pessoa que tentou matar-me, estava ali arrastando um carrinho, catando reciclagem e precisando. Então isto, você acha que a minha carne gostaria de dar alguma coisa para aquela pessoa? Que me deixou com cicatrizes. Eu tenho aqui 34 pontos que eu tomei por dentro e por fora, que me deixou meu braço desmontado. Esse braço ficou desmontado, igual um robô, quando se tira um braço do robô, esse braço ficou morto e quase que acerta alguma coisa, algum nervo que não permitia mais que eu movesse esse braço. Isso é obra do Espírito Santo, irmão.
Você está entendendo como é quando Deus está na vida de uma pessoa, o que ele... Às vezes uma pessoa faz um negocinho desse assim contra a gente fica possesso de ódio, de raiva, não fala mais com a pessoa, dá gelo, sabe, larga a pessoa para lá, vira a cara, vira a boca. Então, se você fosse esfaqueado por essa pessoa, quando você visse ela, você ia jogar água fervendo nessa pessoa. Você ia sair com ela, atrás dela, fiando faca nele para tentar se vingar. Porque às vezes a gente fica aborrecido por qualquer coisa e depois levantamos as nossas mãos e dizemos que temos o Espírito Santo. Eu não sei como alguém que diz que tem o Espírito Santo consegue não ser bondoso e misericordioso. É muito difícil. Claro que é difícil, por isso que o Espírito Santo tem que habitar em nós. Se não tiver ele, você e eu somos fracos. Por isso que ele falou, vocês são fortes, porque ele está em vocês, porque vocês estão ligados com ele. Se você não estiver ligado com ele, vocês são fracos. Eu sou fraco. Então eu pensei, meu Deus, como que alguém como eu, irmão, não sei se você já comeu alguma coisa ruim. Alguém já comeu alguma coisa ruim? Bem ruim? Eu era pior do que isto, irmão. O irmão estava contando uma coisa aqui comigo aqui, e eu falei, eu já fui assim, fui pior do que isso. Então você vê como é que Deus fez uma obra na vida de uma pessoa. Então, mas é isso que eu quero levar ao coração de vocês. Irmãos, eu não estou aqui em cima porque eu mereço estar, porque eu me comportei bem, porque eu sou um religioso, eu rezo todo dia, eu ajoelho todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, sempre naquele mesmo horário, sabe, aquela coisa da religião. Não é por isso, é pela vontade de Deus, é pela soberania de Deus. Ele me chamou para viver isto, e Ele te chamou para viver isto também. Também são bondosos e são misericordiosos. Com quem? Você tem que ser bondoso e misericordioso para com os outros, não só com aqueles que te oferecem coisas, que podem te dar de presente alguma coisa. Eu sempre gostei de presentear. Algumas pessoas diziam, não sei por que você todo dá presente para essas crianças todas, não sei para... E nunca esse povo te deu nada. Tem gente que fala, não dê mais nada, porque não te dá nada. Não vai me mudar, ninguém vai mudar o coração que Deus colocou dentro de mim. Porque eu sei que se você perceber, quando Jesus fez a multiplicação do pão e dos peixes, Ele abençoou e deu para os discípulos. Cada vez que os discípulos metiam a mão no cesto e dava, quando Ele olhava, o cesto tinha mais. Cada vez que Ele pegava para dar, quando Ele olhava, tinha mais. Mas só que nós, às vezes, não fizemos isso. Nós ficamos de olho no nosso cesto. Enquanto você não teve essa liberalidade de pegar e doar, você nunca terá o suficiente para satisfazer o teu coração. Talvez você possa ter tudo. Eu tenho tudo. Claro, você tem tudo que você acha que é tudo, né? O tudo que a gente acha que é tudo não é o tudo que Deus tem para nós. O tudo que Deus tem para nós não está ligado com aquilo que você vê, está ligado com aquilo que você não vê, mas você vive. Você vive isso. Então Paulo diz, põe no começo, irmão, porque senão a gente se perde por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, e o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. Por nós participarmos do Espírito de Deus, aí que ocorre esse fenômeno. E também são bondosos, e são misericordiosos. Com quem? Uns para com os outros. E também peço, Paulo pedindo à igreja, que me dê a grande alegria, então peço que me deem a grande satisfação de viverem como? Harmonia. O apóstolo Paulo disse em outras passagens, ele disse, se depender de nós, tendes paz.
Não seja você o homem da guerra do Ministério Restituição. Não seja você a mulher da guerra, da divisão aqui no nosso meio. Não seja você. Não seja você um divisor, um quizumbeiro ou uma quizumbeira. Não seja você. Deus não permita que ninguém dos que fazem parte dessa família forte, que está unida com Cristo, que são misericordiosos e bondosos, tenham esse sentimento. Qual o sentimento? De não estarem em harmonia. Deus está falando, hein? Deus está falando. Deus está falando. A Bíblia diz, tendo o Salmo, ele disse, como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em harmonia. Então diz, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, e é nessa harmonia que Deus derrama a sua bênção. Deus não derrama a bênção numa igreja cheia de cri-cri, cheia de guerra, cheia de ciúme, de contendas. Uma igreja que vive de contenda não tem o Espírito do Senhor, porque quem tem o Espírito do Senhor vive bondoso e misericordioso, não odiando uns aos outros, mas nos amando, nos respeitando. Cada um de nós temos a nossa limitação. Respeite a limitação do outro, respeite o jeito do outro. Deus não vai fazer uma mágica no coração de ninguém, Deus vai transformar a sua vida. Está acontecendo uma transformação de mente. Corpo será transformado quando o nosso Senhor aparecer nas nuvens com todo poder e glória. Aí sim, isto que é corrupto será revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal será absolvido pela vida, e a morte não mais terá força na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor. Vive em harmonia. Quando ele fala assim, mesmo pensar, na outra versão diz, tenhais o mesmo pensar, pense na mesma coisa. Então, Jesus é o Salvador. Quando você pensa na mesma coisa, você é a igreja pensar. Toda a igreja, pode ser batista, assembleia, metodista, todas as igrejas têm que viver em harmonia. Quem é o Salvador da igreja? Toda a igreja tem que ter isto em harmonia, pensamento. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isto não vem de nós, é um presente do amor de Deus. Não vem de obras, não vem de jejuns de oração longas e repetitivas que enjoam os ouvidos de Deus. Tem gente que é uma nhaca. Deus fala para ele, eu já estou cansado disso, de ouvir essas nhacas. Não quero nhacas, eu quero coração grato, coração generoso, coração bondoso. Quero ver homens misericordiosos, pessoas bondosas, pessoas que têm sempre o que dividir. Até o pouco que temos como dividir, irmãos. Não com preguiçosos, nem com exploradores, nem, desculpe a expressão, nem com gigolô. No meio de uma emergência nós ajudamos sim. Preguiçosos, gente saudável, não. Cada um carregue sua cruz, seu fardo e siga. Então diz, tendo o mesmo amor. Diga o mesmo amor. Mesmo amor por quem? Por Jesus. Jesus é o teu Salvador. Eu amo o Senhor do mesmo jeito. Se Ele te salvou a mim, amamos o Senhor. O mesmo amor temos por Jesus. Então ele diz, sendo unidos na alma, na mente, não faça nada, escute aqui, irmão, olha para cá, não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber o quê? Tem gente que fica na obra de Deus assim. Paulo está dizendo para esta igreja, Paulo amava tanto esta igreja, irmãos, a prova do amor de um pastor pelas ovelhas, quando ele fala para elas pura verdade.
Você não vem, irmãos, você não vem aqui para se sentir bem. Todas as vezes que eu ia no culto lá da minha antiga igreja, eu me sentia mal. Eu e minha esposa. A gente estava pintando o 7, o 17 e o 27. E Deus falava. A gente se sentia mal. Tem gente que, quando vai num lugar e se sente mal, sabe o que faz? Faz o quê? Muda de lugar, vai para outro. Se é ovelha, Deus vai lá e fala com ela de novo, através do pastor, através de alguém, através de uma música. Ele fala. Então, igreja não é um lugar, eu vou para lá, porque se eu me sentir bem, a pessoa fala assim, eu vou visitar a sua igreja, eu não tenho igreja, igreja de Cristo, se eu vou visitar a sua igreja, se eu me sentir bem, eu vou ficar lá. A irmã está ali, a irmã Fátima, você sentiu mal aberto, não foi, irmã? Olha lá, e está aqui. Se ela se sentisse bem, ela não teria ficado. Ela se sentiu. Então você tem que chegar aqui e se sentir, às vezes, até aborrecido comigo, olhar para minha cara, com aquela cara meio enfesada, doido, por que esse cara não para de falar? Irmãos, eu já poderia ter parado de falar há muito tempo, mas é o Espírito Santo que manda eu falar para a igreja dele. A igreja é dele, eu não posso me calar. Se eu me calar, as pedras vão clamar. E se nós nos calarmos com a verdade, a mentira vai prevalecer. A mentira não pode prevalecer. Paulo disse a Tito, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Então nós estamos aqui, não podemos parar de falar. Ele fala, Tito, prega a palavra a tempo, a fora de tempo, porque chegará tempo que não suportarão a sã doutrina e vão se cercar de mestres, só vão ficar porque os mestres falam tudo o que eles querem ouvir. O que uma pessoa que está mentindo dentro das congregações não gostaria de ouvir? Pregações sobre a mentira. Não é verdade? O que uma pessoa que vive em adultério não gostaria de ouvir? Pregação sobre o adultério. O que uma pessoa que vive roubando não gostaria de ouvir? Pregação sobre roubo. O que uns filhos que não obedecem aos pais não gostaria de ouvir? Obedeça seus pais. O que o marido que trai a esposa não gostaria de ouvir? Tem que amar a tua esposa. O que uma mulher que não gosta de se submeter a nada nem a ninguém, principalmente ao marido, não gostaria de ouvir? Mulher, se submeta ao seu marido. Se você veio aqui, o Espírito te trouxe aqui, então é isso que você vai ouvir. Você vai ouvir o que você não gosta de ouvir, porque o que você gosta de ouvir não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o que você não quer ouvir, mas o Espírito quer dizer a você. Foi isso que transformou a minha vida. Deus mudou a minha vida por aquilo que eu não gostava de ouvir. Tem um pouco de água aí? Posso pegar? Pega um pouco para mim. Busca lá o teu marido. Meu marido? Eu não tenho. Eu sei que você não tem. Teve 5. E o que você tem também não é seu. Ela gostaria de ouvir isto? Gostaria? Não. E aquele homem que chegou, Senhor, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí eu faço. Então faz isso, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Ele gostou de ouvir isso? O que ele fez? Seguiu a carne dele. Se perdeu. Jesus amou aquele menino, mas ele se perdeu. Então, abençoado, comece a acostumar a gostar daquilo que você não gosta de ouvir. Comece a acostumar com os nãos. Você sabe que tem gente que você não dizer não, acabou a pessoa. E você tem que aprender a começar a dizer não a todos, principalmente a criança. Principalmente a criança que é criada, sabe, sim, mamãe, papai não vai ficar a vida toda dando seus mimos para ela não, ou para ele. Vai crescer, o mundo não diz sim para você. O mundo só diz não para a gente. E quando o mundo dizer não para uma criança que só tem sim, sabe o que ele vai fazer? Vai matar aquela pessoa que dizer não para ele, ou para ela. Vai matar. Então comece a acostumar com os nãos de Deus. Os nãos de Deus, às vezes você não escuta assim, não. Você escuta o silêncio de Deus. Você quer aprender a saber quando Deus está te dizendo não? Quando Ele fica em silêncio quando você fala alguma coisa. Você faz uma oração por alguma situação e aquela situação não sai, Deus está te dizendo não.
Não adianta, eu vou jejuar, para Deus dizer sim. Se Deus, você não precisa, a única coisa que você precisa de ter é fé nele. Se você falar com fé e não duvidar, é feito. Mas se você duvidar, não é feito. Não precisa sacrificar, porque Deus não me atendeu, porque eu não fiz isso, porque eu não jejuei, porque eu não estava de jejum, porque eu não estava no monte, porque eu não sacrifiquei, porque eu não orei de jejum. Já sei, porque eu não cheguei na congregação e me ajoelhei 30 segundos. Não sei que oração é essa de 30 segundos, não dá nem para falar nada. Eu nunca chegaria na frente do meu Deus e falar assim, Deus, eu nunca. Quando Deus olhou para você, você já levantou. Então não é o dobrar do joelho, não é o sentar na cadeira, não é o deitar na cadeira, é um coração que está devotado a Deus, que vive 24 horas seguindo, quando Paulo diz, não faça nada por interesse, não faça nada na obra de Deus para receber elogio. A pessoa diz, puxa, eu fiz isso, fiz aquilo, nunca me reconheceram. Quem já ouviu isso? Não vou fazer mais. Tem gente que era uma bênção, de repente não foi elogiado. Eu estou falando aqui, quem sabe que eu estou falando para o mundo inteiro, irmão? Porque às vezes a pessoa, está falando por mim. Eu estou falando para o mundo. Eu sou pastor para o mundo, irmãos. Deus não me tirou das drogas, da morte, do abismo, da escuridão, para falar para 20, 30 pessoas. Deus me tirou para falar para o mundo inteiro. Então eu estou falando para o mundo inteiro. E tem muita gente no mundo inteiro recebendo isto. Espero que você que está aqui, não só receba, mas viva isto. Viva isto. Porque você pode receber alguma coisa e não viver. Posso? Sim. Quantos já receberam algum presente que não gostou e guardou? Não levanta a mão não, senão a pessoa que te deu o presente vai falar, é o meu, que ela não usou. Aí já vai criar uma confusão. Mas isso cria-se na cabeça dos carnais. Dos espirituais não se cria confusão, porque nós vivemos debaixo da influência do Espírito, e quem vive debaixo da influência do Espírito não vive em confusão, vive em amor. Amém? Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber o quê? Irmão, meu Deus do céu, cara, eu nunca vi, que homem, que mulher, meu Deus, igual a ele não tem. Gente, não vou, não consigo, porque vai ser mentira. Eu não consigo ensinar, nunca fui numa aula de teatro, mas não consigo fazer isso. Não consigo demonstrar o que o meu coração não diz. Tem gente que demonstra o que o coração não diz. Eu só consigo demonstrar o que o meu coração diz. Isto é a vida de Deus em mim. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo de receber elogios. Como é que a gente faz coisas por interesse pessoal e receber elogio dentro da obra de Deus? Quando fazemos as coisas, quando está todo mundo olhando. O pastor está aí. Vou fazer aqui. O pastor não está aí. Então, é isso que é fazer coisas com interesses. Tudo que a gente faz, você tem que fazer como se fosse para o Senhor. Paulo falou, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Não faça para a glória do homem, para receber tapinha nas costas, igual a ele. Faça. Só faça que o Espírito coloca no teu espírito, faça. E você vai ver como é que vai dar certo. Não faça que a carne manda não, mas faça que o Espírito coloca no teu espírito. Então ele vai dizer, não faça desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes. Seja como? Humildes. E considere os outros superiores a você mesmo. Irmão, eu sou o melhor. Não, você é o melhor. Transfira a glória, você é o melhor. Aí você transfere para o outro. O outro é o melhor. Sejam humildes. Considere os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Ele está falando aqui? Se preocupe um pouquinho com a obra de Deus.
Se preocupe um pouquinho com as coisas referente ao céu, que você vai habitar lá, se você for de Deus e tiver o Espírito de Deus. Então está aqui, ó. Ninguém procure somente os seus próprios interesses. Não posso, por isso, porque eu estou cuidando dos meus interesses. O conselho de Paulo para a igreja, não é para nós não, sabe? Isso aqui esquece, isso aqui é só para a igreja de Filipenses. Paulo não está falando para a gente não. Paulo está falando aqui, a gente pode procurar os nossos interesses, que é isso que é bom, que agrada a Deus. Tá bom? Tá dizendo, ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos... Como está a sua vida? Eu já ouvi pessoas, pastor, fui visitar a irmã fulana de tal, pastor, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha nada, luz atrasada, puxa pastor, fui lá, levantei um clamor, pastor, levantei um clamor, levantar um clamor não paga luz, nem bota comida na mesa não. Mas eu estou bem, é ela que está mal. Não importa, irmão, quem está mal, a gente ajuda, não sendo preguiçoso, não sendo encostado. Gente com 2 braços, 2 pernas, vai correr a tua maratona, vai levantar o teu peso, vai carregar a sua cruz, vai cavar os seus buracos, vai pintar os seus carros, vai consertar os seus trens aí, para ganhar a sua vida. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que Cristo Jesus tinha. Então ele fala, pense igual Cristo Jesus pensava. Como é que ele pensava? Vamos lá. Ele tinha a natureza de quem? Ele tinha a natureza de Deus. Mas como é que ele se comportou? Mas não tentou ficar igual a quem? Então ele falou, não. Então Paulo está falando, quer seguir um exemplo? Siga o exemplo de Cristo. Ele é Deus, mas ali ele estava como homem. Então ele viveu como homem. Por isso que como homem ele falou, pai, não deixa eu passar por isso. Porque eu como Deus, eu sei o que vai ser isto. E eu vou sentir, porque eu estou aqui como gente. Eu vou sentir. Cada pancada que ele levou, ele sentiu. Tu já deu uma martelada no dedo, já furou o dedo no prego, no arame farpado? Quem já furou o dedo no arame farpado? Furou a cabeça no arame farpado? Sentiu? Ele também sentiu. Também sentiu. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Viu? Aqui somos todos servos de Deus e servimos uns aos outros. Não, o pastor é o cara, vamos servir a aguinha na mão, pega o sapato dele para engraxar. Pô, não vem mexer no meu sapato, não, tá aí, cadê meus braços? Está aqui, minha perna está aqui, eu sei que é um ato de amor, de carinho, mas não faça isso, não faça isso. Então diz que ele foi servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de ser humano. Então ele se esvaziou-se. Como que ele, sendo Deus, se esvaziou? Por que nós queremos nos encher? De quê? Pois nós tínhamos pessoas aqui no passado, irmão, que eu vou te dizer. Eu lidei com pessoas na minha antiga igreja, na minha antiga denominação, né, que a gente não podia chamar a pessoa pelo nome, não. O título tinha que entrar na frente. Se não colocasse o título na frente do nome da pessoa, a pessoa te maltratava. Quantas vezes eu recebi tanta pancada de palavra que eu pensava que o nome da pessoa era Manel, seu Manel. Eu falei, Manel não, meu nome é Presbítero Manuel. Está registrado no cartório Presbítero Manuel? Não, está Manuel dos Santos da Silva. E por que Presbítero Manuel? Por causa do cargo? Quem recebe cargo não é para se exaltar. O cargo que recebemos de Deus para exercer na igreja é para servir, irmãos. Quem recebe cargo não recebe para ser servido, recebe para servir. Se você não entende que você tem um cargo para servir, você não sabe o que é cargo dado por Deus. Não, agora eu sou pastor, agora que está frito. Agora você vai servir muito mais do que os membros. Agora você vai servir, a sua vida vai ser para servir. Está acabando, irmão.
3 minutos. Ele foi humilde. Olha, foi humilde. Obedeceu a Deus até onde? A gente não quer obedecer a nada, irmão. Qualquer coisa nós nos enfezamos, qualquer coisa é motivo de nos afastarmos da comunhão aqui, da congregação, qualquer coisa, ele não, diz que ele obedeceu a Deus. O que é obedecer a Deus? Obedecer a palavra dele, o que estava escrito para Jesus fazer, ele tinha que fazer, o que está escrito para eu e você fazermos aqui, temos que fazer. Não, mas Deus tem que me... Não, Deus não tem que nada, você faz o que está escrito, ou você não tem nada a ver com Deus, nem eu. Ou você segue a cartilha de Deus e obedece a Deus, ou nós seguimos, ou não temos nada a ver com Deus, somos só de uma religião aí, que vai para o inferno com as outras. Por isso Deus deu a Jesus, olha aí, olha, quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado. Por isso que Deus deu a Jesus mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante que todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, aonde? No céu, aonde? Na terra e no mundo dos mortos, e caiam como? Só porque ele obedeceu. E você? E eu? Vamos obedecer? Ou vamos achar que Deus é obrigado a fazer o que é bom para mim? Não, Deus tem que me respeitar, pastor, o senhor sabe que Deus... Não, Deus é Deus e ponto. Ele tem as suas diretrizes para você e para mim. Ou você segue as dele, ou segue as tuas. E se eu seguir as minhas? Você é ovelha? Deixa eu ver se tem algum cabrito. Levanta a sua mão, só o cabrito. Só o cabrito levanta a mão. Então vou falar só para a ovelha terminando aqui. Hebreus 12, põe lá, irmão Almeida. Hebreus 12. E terminamos 4 em diante. Hebreus 12, versículo 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, nós vivemos o dia a dia lutando contra quem? Contra aquela coisa, aquele desejo que nós temos. Quem tem desejos esquisitos? Filho, eu tive um sonho hoje esquisito. A vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos, para os filhos, hein? Da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do pastor da igreja. Que vem de quem? Porque quando eu leio aqui, as pessoas estão pensando que é eu que estou corrigindo. Irmãos, por mim, Pedro Inácio, minha carne, você pode fazer o que você quiser. Eu vou apertar sua mão e falar, tranquilo, como diz o espanhol, tranquilo. Mas não é comigo, é com Deus, o problema não é comigo. Comigo, ó, tranquilo. Não menosprezeis a correção que vem de quem? Do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Deus faz o que com as nossas atitudes? Volta para trás, irmão, reprova. Tem coisas que a gente comete que Deus faz o quê? E quando ele reprova, quer dizer que você não passou, você já foi reprovado já, em algumas áreas, em colégio, em fazer barra de direção para a escola, autoescola. Então você sabe o que é reprovado, é começar de novo, né? Então diz, não desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor, quem é que corrige? Quem é? Não é o pastor. Ele corrige quem? Quem ele ama. Ele açoita quem? Todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como quem? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Passa à frente. Hoje, que filho há
que o pai não corrija? Olha, está perguntando para a igreja, você é filho? Então todas as vezes que você vem aqui, o pai, porque você, tem gente que é tão cara de pau, irmão, que se reúne, achando que Deus só fala com os outros, não fala com ele não, ou com ela. Puxa, minha sogra tinha que estar aqui. Meu marido, meu filho, minha filha. Não, se Deus te trouxe aqui, Ele quer corrigir você, Ele quer disciplinar você, Ele está falando é com você. Tem nada a ver com o outro que não está aqui. Porque a pessoa se acha tão perfeito. Não, Deus não está tratando comigo, porque essa semana eu fui, daqui. Meu Deus. Foi? Claro que não, né? Pois que filho há que o pai faça o quê? Não corrige. Mas se estás sem correção, o que é estar sem correção, irmão? Irmãos, a Bíblia tem uma regra para a gente. Tem ou não tem? Não é liberal. Tudo eu posso, tudo eu faço. Não. Tem uma regra. Então ele diz, mas se estás sem correção, eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu gosto. Minha carne quer isto e eu vou dar a ela. Minha carne quer aquilo, eu vou dar a ela. E Deus não está, pastor, sabe, está tudo ok, está tudo legal, está tudo tranquilo, eu continuo mentindo, eu continuo adulterando, fornicando, roubando, enganando. Pastor, sabe, puxa, nunca teve tão bem. Quem às vezes sente assim, às vezes? É uma sensação, é uma falsa sensação de bem-estar. Isso é uma mentira que a carne está te pregando na mente, para você acreditar que está tudo bem. Não está tudo bem. Se você é filho, não está tudo bem. Mas se estás sem correção, de que todos quem? Todos quem? Filhos, se têm tornado participantes. Logo, sois. Então Deus não fala com o bastardo pode fazer o que ele quiser. Não, pastor, mas sou adulto, sou maior de idade, já tenho 300 anos. Eu ainda não cheguei a 300 anos. Quem sabe que Deus deixa eu chegar. O senhor sabe, experiência, sabe. Irmão, tranquilo, espanhol, tranquilo. Sois bastardos e não? Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigia. E o que a gente fazia com nossos pais? O que a gente fazia? A nossa geração. Porque essa geração de hoje não respeita pai, nem mãe, nem ninguém. São raros os que respeitam seus pais e sua mãe. Seu pai e sua mãe. São raros. O avô está vivo e parece que o avô já está morto há muito tempo. Nem visita, não faz nada. Antigamente a gente dava a bênção. Quem lembra desse negócio? A bênção, vovó. Ninguém dormia sem dar a bênção para a mamãe. Bença mãe, bença pai, bença vovó, bença para o cachorro, bença para o gato, dava benção para todo mundo. Ficava um negócio tão que a gente dependia daquela mamãe, daquela papai, era tão maravilhoso, a gente achava ridículo. Hoje acha-se ridículo, mas era uma bênção. Além disso, tínhamos os nossos pais que nos corrigiam, e nós respeitávamos, e não havemos de estar em muito maior submissão a quem? Ao pai espiritual, e então viveremos. Se não obedecer ao pai espiritual, irmãos, você está caminhando para a morte, e eu também. E o amor que eu tenho por vocês, não sei se todos acreditam nisto, mas não me importa. O que me importa é o que eu sinto. Por isso que eu insisto com vocês em cima da verdade. Porque eu sei que é só em cima desta palavra, se nós andarmos nela, nós teremos a plenitude da cobertura de Deus. O mundo está ruim, a picanha não chegou, e nem vai chegar. Se bobear, até o ovo vai faltar. Se lembra? 30 ovos por 10 reais? Não tem mais. Agora é 30 reais por 10 ovos. Isso é coisa do cão, da mão pelada. Se agarre com Deus, irmão. Se agarre com a palavra, para você ter ampla cobertura de Deus.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito esteja sobre a igreja. Que a graça e a paz esteja conosco, hoje, amanhã e para sempre. E assim disse o Espírito, assim disse o Senhor.